Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos na presença do Senhor para nos deixarmos tocar pela sua santa palavra. Nessa sexta-feira, dia também penitencial, você tem duas opções: não comer carne e oferecer isso pela sua conversão, por alguém que precisa, por algum doente, ou comer a carne e fazer uma penitência. Não é só questão da carne. Muitos vêm confessar porque não comeram carne. Mas você fez uma penitência? Deixou de comer ou beber algo que gosta muito? Ou rezou um pouco mais? Fez uma penitência de fazer uma hora de adoração, de joelhos? Olha que penitência bonita, né? Você cresce espiritualmente, aprofunda mais em Deus. Então, a gente vai se abrindo à graça de Deus e essas experiências que vão transformando a nossa vida. Então, irmão e irmã, hoje vamos meditar a palavra de Marcos, capítulo 12, do 35 ao 37, dando continuidade. Ontem, uma pausa, porque era a solenidade Corpus Christi, meditamos sobre a importância do corpo de Cristo, que transforma a nossa vida. Hoje vamos ouvir este evangelho. Vocês viram que eu estou dando prioridade mais ao evangelho, porque eu acho que também nós precisamos aprofundar mais nessas passagens. Evangelho de Marcos, estamos meditando durante esse tempo o capítulo 12. Nós podemos crescer muito pela palavra de Deus. Eu estou para lançar um livro no final do ano, já estou terminando de escrever um outro também, mas me surgiu agora que eu talvez vá escrever sobre a liturgia diária, um livro sobre o ano A, ano B e ano C. Vai demorar um pouco, mas se Deus quiser, vamos escrever para lançar estes livros sobre a meditação do Evangelho do dia de forma escrita. Muitos ainda gostam dessa parte escrita, Por que não a gente escrever também sobre isso? Talvez começando nos tempinhos que a gente tem livre, que são poucos, mas a gente vai se ajeitando. Que você possa também compartilhar, mandar para outras pessoas, se inscrever no canal, sempre deixe seu comentário, o que a palavra tem feito na sua vida, qual a importância de você também ouvir a palavra todos os dias. Não deixe de deixar o like, se inscrever, porque por que deixar o like, por que se inscrever? Porque aí o YouTube vai entendendo que mais pessoas precisam ouvir esta homilia. Eles vão mandando, vai chegando a mais e mais pessoas. É assim que funciona a questão da internet, do YouTube, do Instagram. Então não deixe de acompanhar a palavra de Deus. Vamos então ler o Evangelho. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? Uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus transforme a nossa vida e o nosso coração. Como os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Deus, Jesus, no templo, faz uma pergunta que desconcerta os ouvintes. Ele não quer apenas discutir um título messiânico, quer levar o povo a compreender quem ele realmente é. O Cristo não é apenas descendente de Davi, segundo a carne. Ele é o Senhor de Davi, é o Filho eterno de Deus. Por isso que Jesus cita o Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Aqui, então, o Evangelho revela a identidade divina de Cristo. Conhecer Jesus além das aparências. Muitos ouviam Jesus, poucos realmente o conheciam. Olha que grande reflexão que nós podemos fazer sobre isso. Quantos de nós ouvem falar do Senhor, mas não se abre a experiência com Jesus? Não se abre a transformação espiritual pelo Senhor? Quantos ouvem falar de Jesus, mas não se abre à experiência real com o Senhor? Você não pode apenas ouvir falar do Senhor, você precisa se abrir à experiência com Jesus. Você precisa se abrir à experiência com a graça de Deus. É isso que o Senhor quer fazer
nós, em cada um de nós. É isso que o Senhor quer fazer em mim e em você no dia de hoje. Deus quer fazer nova todas as coisas em nossa vida. Mas Deus quer que você abra o coração para uma verdadeira experiência, uma profundidade com Ele. Muitos ouviam Jesus, poucos realmente o conheciam. E hoje continua esse grande desafio para nós. Falar de Cristo sem encontrá-lo profundamente. Conhecer religião sem intimidade com Deus. Ouvir o Evangelho sem deixar-se transformar. Santo Agostinho dizia: teme passar ao lado de Cristo e não reconhecê-lo. Teme passar ao lado de Cristo, ouvir falar de Cristo, comungar de Cristo, estar na igreja e não reconhecer o Senhor. Quantas vezes reduzimos Jesus a um costume, a uma tradição, a uma devoção superficial, a alguém que procuramos apenas na necessidade. Procuramos apenas quando precisamos, mas Cristo não quer ser acessório da vida, quer ser o Senhor da vida, o Senhor da nossa vida, da nossa história. Não procure a Deus apenas quando você está precisando dele. O busque, o procure, porque ele é o Senhor, ele precisa ser o centro. O povo esperava um Messias político e poderoso, mas Jesus vem revelar um reino diferente. Não baseado na força, mas na entrega. Não sustentado pelo orgulho, mas pela cruz. O Papa Bento XVI afirmava: Jesus não veio conquistar territórios, mas veio conquistar o coração humano. Muitas vezes também queremos um Cristo que resolva apenas problemas externos, enquanto ele deseja transformar primeiro o interior. O perigo de uma fé superficial. O Evangelho mostra que alguém pode conhecer textos religiosos e ainda assim não compreender o essencial. E nós aprendemos com São Jerônimo que ignorar Cristo é permanecer na escuridão. Há muitas pessoas, irmãos e irmãs, próximas da igreja, próximas à palavra, próximas dos sacramentos, mas distante interiormente de Deus. Isso é muito grave. A fé verdadeira não é apenas uma questão de tradição religiosa, mas é transformação interior, transformação da existência, é sentido de vida, é buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Eu não posso vir à igreja só para pedir coisas, só por aquilo que Ele pode me dar. Eu tenho que vir para encontrar o Senhor, que é o sentido de tudo. Da minha existência, de eu ter vindo ao mundo, de estar neste mundo, nele, Apocalipse não, Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, dele viemos, nele nos movemos, para ele retornaremos. Nele nascemos, nos movemos, retornaremos. A vida só tem sentido nele. Quando Cristo deixa de ser o centro, o coração se dispersa, a alma enfraquece, a esperança diminui. Mas quando ele volta para o centro, tudo é transformado. Mesmo que você esteja cansado, afastado, vivendo uma fé automática, rezando sem profundidade, hoje o Senhor te convida, não apenas a falar dele, mas a voltar para ele. Jesus é mais que um mestre. Ele é o Senhor, o Filho de Deus. É possível ouvir o Evangelho sem conversão. A proximidade externa não garante intimidade espiritual. Cristo quer ser o centro da sua vida hoje, irmão. Não perca mais tempo, volte para Ele. Deixe seu coração ser transformado por Ele. Deixa a sua vida encontrar o sentido. O recomeço acontece no reencontro com Cristo. Voltar para Jesus é recuperar o sentido da vida. Senhor Jesus, que eu não apenas fale de vós, mas vos reconheça verdadeiramente como Senhor da minha vida. Senhor Jesus, que eu não apenas fale de vós, mas vos reconheça verdadeiramente como Senhor da minha vida. Senhor Jesus, que eu não apenas fale de vós, mas vos reconheça verdadeiramente como Senhor da minha vida. Eu desço sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu espero e confio em vós.